Olá, aqui é a Dani e vamos às leituras de setembro. Vamos tentar fazer na ordem de leitura? Então, vamos lá. A Lola Salgado, ela começou a fazer lives na Twitch. E ela é super acessível, assim, e eu troquei várias ideias com ela lá no chat lá da Twitch. Eu já tinha lido um livro dela que chama Sol em Júpiter. E o ano passado eu tinha comprado esse livro. E aí nas lives, assim, eu falei, nossa, deu uma vontade de ler o livro dela. Eu já tinha aqui, que é o Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali, que conta a história da Olivia, que ela acabou de fazer 18 anos. E ela tá naquela fase de prestar pré-vestibular. Só que ela tá prestando o vestibular por uma profissão que ela não quer e que o sonho dela mesma é escrever. E aí, quando ela resolve externar isso, os sentimentos dela para a mãe dela fica muito brava, porque como a mãe dela não teve essa oportunidade, né, de poder focar, né, no que ela gostava em relação à faculdade, ela apostou todas as fichas na Olivia, e quando a Olivia fala, olha, não é isso que eu quero, não tô feliz assim, a mãe dela fica muito brava, decepcionadíssima com ela, e nesse meio tempo ela resolve que ela quer se reencontrar, ver o que ela quer mesmo fazer e resolve colocar a mãe dela ali contra a parede e falar, olha, eu quero conhecer meu pai e quero conviver com ele. E aí a situação que já não estava legal entre as duas devido a essa decisão que ela tomou, né, de não prestar o vestibular lá que a mãe dela queria, que era para engenharia, se eu não me engano, arquitetura, fica mais estremecido ainda. E ela tem uma avó maravilhosa, a relação delas é linda, e aí ela vai conhecer o pai dela, vai para outra cidade, que se eu não me engano é Curitiba. E ela vai lá, né, conhecer o pai dela, que ela não teve contato com o pai. E aí nós vamos acompanhar essa relação dela, se reconstruindo com o pai, ela se redescobrindo como pessoa e mudando várias coisas na forma dela pensar, dela agir. E se eu falar mais será spoiler, mas a escrita da Lola é maravilhosa. Eu fiquei com crush com o pai dela, admito, porque achei meu número estiloso, entendeu? Mas isso não vem ao caso agora. É a autora nacional maravilhosa. Essa aqui que é a Lola. E se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse livro. E foi ela que ilustrou toda a capa, as coisas que tem no livro, foi a Lola que ilustrou. Então, mais um motivo para você querer conhecer essa história. Agora, o próximo é Ainda Não Te Disse Nada, do Maurício Gomide. Este livro aqui eu comprei num sebo e achei autografado, olha. Esse aqui foi um dos primeiros livros que o Maurício escreveu. Eu gosto muito da escrita do Maurício. É um autor nacional, tá? Esse aqui que é o Maurício. Ele também é um autor super acessível. E eu lembro que eu tinha começado a ler esse livro e, tipo, deixei de lado. E aí eu resolvi retomar a leitura. Aqui nós vamos acompanhar a história da Marina, que ela é uma jovem, assim, super romântica. Ela tá cursando ali a faculdade de moda, tem muitos sonhos e tal. E
ela acaba se deparando com uma carta e ela resolve responder essa carta e aí que a história toda começa. É incrível como você lê esse livro aqui do Maurício e você lê os outros dele, como ele evoluiu na escrita dele e como autor. Esse foi o livro que eu menos gostei dele, assim, eu não fiquei muito envolvida com a história. Mas os outros livros do Maurício, cara, são demais. Então, se você quer conhecer a escrita do Maurício, eu aconselho que você comece pelo Surpreendente e depois A Máquina de Contar História, e aí você lê os outros mais antigos. Ele falou lá no Instagram que ele deu uma refigurada nessa história, uma remodelada e tal, e vai lançar novamente. Então, quando ele lançar novamente essa história, eu quero reler para ver as diferenças que teve. Bom, próximo livro foi um quadrinho. E esse quadrinho, ele sempre tá na promoção da Amazon. Eu comprei por R$10. Chama Coragem. E as ilustras são uma gracinha. Por que quadrinho se chama Coragem? Porque nós vamos conhecer aqui a Rainá, ela tá na escola, se eu não me engano, ela tem uns 10 anos e tal. E ela, tipo assim, ela tem muito medo de tudo. E vai acontecer alguma coisa, ela tem que fazer um trabalho. Aí ela fica já muito ansiosa, passando mal. Então, é uma autobiografia, assim, né? Tipo, como se fosse uma autobiografia da própria autora, que a autora também chama Rainá, contando a história dela. Durante a infância e adolescência aí, e como ela lidou com tudo isso, de ficar sofrendo por antecipação, e aí, só que, tipo, ela fala isso de uma forma muito legal e engraçada, e é muito legal de acompanhar. Eu quero muito comprar os outros quadrinhos dela, porque eu amei. Vale você dar de presente pra uma criança, pra você que é adulto, olha, esse quadrinho vale pra todo mundo. Próxima leitura. Vamos ver aqui no meu caderninho. Gente, quem nunca viu esse livro ali, que nasceu ali nos anos 90, viveu essa fase dos anos 90, quem nunca assistiu esse filme, que é a invenção de Hugo Cabret. Eu assisti várias vezes na sessão da tarde. E eu era doida por esse livro, só que esse livro sempre tava muito caro e eu achei, adivinha onde? Num sebo. E faz um tempinho que eu achei esse livro, deixa eu ver. Não, foi esse ano, no começo do ano. Por isso que ele tá zoadinho assim, ó. E as ilustrações, é o próprio autor que faz. É uma coisa meio... Nossa, é muito linda as ilustrações dele. Deixa eu mostrar uma aqui pra você ver, ó. É muito linda. Então, você lê esse livro rápido porque ele tem bastante ilustrações. Só que não é uma coisa assim que você passa e fala, ah, tá, tem tudo muito a ver com a história. E se você passar a ilustração e não prestar atenção, você perde o rumo da história. Eu já comprei um outro livro dele que eu quero ler. Então, essa história que nós vamos acompanhar o Hugo Cabret, que ele é um órfão. E ele quer muito reconstruir um homem mecânico que o pai dele estava fazendo, né? Contou toda a história pra ele ver se o pai deixou alguma mensagem pra ele. Só que ele vive escondido, assim. Quando o pai dele faleceu, ele foi morar com um tio. E esse tio sumiu. Tipo, e ele era um tio super relapso, ausente, bebum. E aí ele sumiu e deixou o Hugo lá. E aí ele não sabe onde que esse tio tá. E aí ele começa a fazer o trabalho do tio. Nos trens de Paris lá, só que na parte interna, sabe? Que ele conserta os relógios sem ninguém saber. Então ele vive meio que escondido e tal. E aí nós vamos acompanhar essa história que é maravilhosa. Gente, é uma história super rápida. É um livro grossinho, tem umas 500 e pouquinhas páginas, mas é maravilhoso. E eu quero rever o filme, porque eu não lembro muita coisa para comparar o filme e o livro.
Esse livro aqui tem um vídeo, eu fiz um vídeo para esse livro separado, que chama Para Sempre Natal, da Gleice Couto, também é uma autora nacional. Esse livro é encantador, é maravilhoso, se passa se passa na época do Natal, mas você pode ler em qualquer época do ano. Então, se você quer saber mais, veja o meu vídeo. É um livro super fininho, mas que vai falar muito com você. É isso. Eu quis comprar essa edição porque eu achei mais bonito que a capa de livraria. Inclusive, eu vou mostrar, se tiver aqui, como que é a capa de livraria. É o Clube do Crime das Quintas-Feiras. É assim a capa de livraria. E eu voltei a assinar o Intrínseco, acho que eu fiquei 2 meses de assinatura, só para eu poder comprar esse livro e comprar a sequência, que eu ainda não li, que eu vou ler agora esse mês. Esse livro aqui é o livro de estreia do autor, né? E ele é uma gracinha. Olha a folha de guarda, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz um unboxing. E aqui nós vamos acompanhar o Clube do Crime das Quintas-Feiras, que são velhinhos que tem esse clube. E é maravilhoso, porque eu adoro histórias que são protagonizadas por velhinhos. E esse livro, além de ser muito engraçado, ele traz várias coisas assim para você repensar, né? Para você repensar sobre o fato de envelhecer, sobre a juventude, sobre a maturidade. E aí acontece um crime. Primeiro que eles têm esse clube que eles ficam investigando ali, tentando achar de crimes que já aconteceram. E aí eles acabam se deparando com um crime que aconteceu mesmo, recente ali, e eles ficam tentando descobrir, eles começam a tentar descobrir quem que foi o assassino, e aí começa toda uma investigação, e eles sempre chegam à frente da polícia, e acaba ajudando a polícia, muito incrível. Eu quero muito ler a continuação, pretendo ler esse mês, tá? Super indico, leiam, é uma escrita muito fluida, então é isso aí. Outro quadrinho que eu li, que eu peguei indicação numa Bookshelf Future que eu assisti, foi Os Cretinos Não Mandam Flores. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar desse livro, e aí eu vi na Bookshelf Tour da menina que eu assisti, e achei muito interessante. E, inclusive, as ilustras lembram um pouco as ilustrações da Nath Araújo, eu gosto muito das ilustrações dela. Eu acredito que só tenha esse livro publicado aqui no Brasil, esse quadrinho. Então, Os Cretinos Não Mandam Flores é uma grande sátira e uma tiração de onda com os caras, e que no fundo tem muita verdade. E aqui nós vamos acompanhar uma garota e tal, que ela acabou de se formar na faculdade, foi morar sozinha. E ela conta aí as relações que ela teve com os cretinos da vida dela e situações e tal. E, mano, é muito da hora, é muito engraçado. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E é dividido em partes, né? Tipo assim, número 3. Mulheres modernas no mundo de usar e jogar fora. Ai. Aqui as ilustrações. Se você gosta de quadrinho, eu super recomendo. É muito legal. Enfim, eu li o Hype, Daisy Jones and the Six. Eu lembro que o ano passado eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, amei. Depois eu li Em Outra Vida Talvez, que a capa é péssima, não faz isso com a história, mas eu achei muito legal. E aí logo em seguida eu já comprei esse livro, mas não consegui... sei lá, acho que eu perdi o Help, e também tava muita gente falando sobre esse livro, e aí me deu vontade de ler. E esse livro é todo feito em forma de entrevista, o que faz com que você fique curiosa, muito curiosa, para ler, e você lê super rápido. Teve alguns momentos que eu fiquei assim, que eu achei um pouquinho arrastado, mas, de modo geral, eu gostei muito. A Taylor arrasa, né, gente? Eu quero muito ter os outros livros dela, mas vai ficar pro daqui um ano,
para eu comprar os outros livros dela. E aqui nós vamos acompanhar a história dessa banda, Daisy Jones and the Six. E essa repórter, ela chama aí todo mundo da banda para contar a história deles. E ela tá fazendo uma mega reportagem sobre a banda para descobrir por que do nada eles se separaram. No auge, assim, do sucesso. Então, aí, nós temos diferentes visões de... Às vezes acontece a mesma coisa... Às vezes não, né? A maioria das vezes acontece a mesma coisa e aí nós vamos ter diferentes visões da mesma cena, por exemplo. Tem uma coisa aqui que eu anotei aqui que eu achei muito engraçada, não, achei interessante, que a Daisy, que é a vocalista da banda, ela chega lá pra gravar e ela sentia muito calor, né? E aí o cara da banda fala assim, o Ed, Daisy apareceu com uma blusinha fina e um shortinho minúsculo que não cobria quase nada. Aí a Daisy falando da mesma situação. Eu sinto muito calor, sempre senti. Não vou ficar derretendo de suor só pra não constranger os homens. Não é minha responsabilidade contornar o tesão de ninguém. É responsabilidade de cada um não ser um babaca. É sobre isso. Então, só leiam, entendeu? Dá um arzinho, assim, de uma fofoquinha que você fica... Ah, aconteceu isso, o que vai acontecer, meu Deus? Dá? Então, só leiam. E, por último, deixa eu pegar aqui. Eu li Cretinos. Escrevi isso pra você, também nunca tinha ouvido falar desse livro. Também peguei a indicação lá nessa bookshelf que eu comentei. E são poemas... Só que se você gosta de fotografia, você vai amar muito esse livro. Eu não sou uma pessoa muito do poema e da poesia, mas quando tem uns que me pegam, eu me jogo mesmo. É lógico que tem algumas que eu li que eu falei, meu, nada com nada, não entendi nada. E tem outras que eu falei, cara, é isso mesmo. Então, o cara, ele junta aqui fotografia com poesia. Então, sempre tem uma fotografia muito massa. Deixa eu pegar umas aqui as que eu mais gostei. Tipo essa aqui, ó. E é tudo em preto e branco. Não é tudo em preto e branco, não. Tem umas coloridas. Tipo essa aqui, ó. Tá vendo? Um copo com gelo. E aí, o gelo derretendo, assim, o fundo desfocado. Eu vou ler aqui. Aí o título é assim: As coisas que ficam para trás. O mundo me congelou. Você me tornou água. Um dia seremos nuvens. Demais, né? Então, poema não tem muito o que falar, né? Só você lendo mesmo pra você sentir. Mas os poemas que eu não gostei, a fotografia valeu muito a pena. E fica aí a minha indicação. Bom, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Tchau!